Eu acordei com o cheiro de desinfetante. A cadeira onde eu tinha dormido era dura, de plástico, e meu pescoço doía como se alguém tivesse torcido. Olhei ao redor e demorei alguns segundos para lembrar onde estava. Hospital. Corredor. Terceiro andar. O mesmo corredor onde eu passava todas as noites havia quase 2 meses. A enfermeira que passava me olhou com aquela expressão que eu já conhecia de cor. Mistura de pena e admiração. Você de novo, dona Renata. Não foi para casa, não? Eu tentei sorrir. Não consegui muito. A minha sogra estava no quarto 312, Alzheimer avançado. Ela não sabia mais o meu nome, não sabia mais o nome do filho, às vezes não sabia nem o próprio nome. Mas quando eu segurava a mão dela, ela apertava, firme, como se reconhecesse alguma coisa que não tinha mais palavras para explicar. Eu tinha 40 anos. Tinha uma vida. Tinha um trabalho como contadora que eu ia deixando de lado, reunião por reunião, planilha por planilha, porque alguém precisava estar ali. E esse alguém era eu. O meu marido se chamava Marcos, trabalhava em uma construtora, viajava muito, pelo menos era o que dizia. As irmãs dele se chamavam Carla e Patrícia. Carla morava a 40 minutos do hospital, Patrícia a 1 hora. O irmão Eduardo morava em outro estado, então ele tinha desculpa pronta sempre que a gente ligava. Nos primeiros 15 dias, Marcos apareceu 3 vezes, Carla apareceu 2. Patrícia mandou flores com um bilhetinho escrito à mão que dizia: "Estamos juntas, mãe, juntas." Eu olhei para o bilhete por um tempo. Depois dobrei e joguei no lixo. A história de como eu fui parar naquele hospital começa 8 semanas antes, num domingo à tarde. Eu estava preparando o almoço quando o telefone tocou. Era a vizinha da minha sogra, Dona Aparecida, uma senhora de 70 anos que era mais presente do que toda a família reunida. Dona Renata, sua sogra, caiu no banheiro. "Já chamei o SAMU. Você pode vir?" Eu já estava pegando a bolsa quando terminei de ouvir a frase. Marcos estava na sala assistindo o jogo. Eu disse: "Sua mãe caiu. Vou ao hospital." Ele levantou a cabeça do celular. "Sério? Grave?" "Eu não sei ainda." Ele assentiu. "Me avisa como ela tá." "Me avisa como ela tá." Eu saí sem responder. No pronto-socorro, os médicos me explicaram que a queda tinha acelerado o quadro. Ela precisaria de cuidados em tempo integral, não podia ficar sozinha, não podia mais morar na casa dela sem adaptações. Eu ouvi tudo. Tomei nota, perguntei sobre medicação, sobre fisioterapia, sobre o que eu precisava providenciar. O médico me olhou com aquele jeito que os médicos têm quando estão surpresos com alguém que faz as perguntas certas. "A senhora é filha?" "Não. Sou nora." Ele não disse nada, mas eu vi o que passou nos olhos dele. Naquela noite, quando voltei para casa, Marcos já estava dormindo. Eu fiquei sentada na beira da cama no escuro por um bom tempo. Pensei em acordá-lo. Pensei em sacudir o ombro dele e dizer: "Seu pai morreu quando você tinha 12 anos. Sua mãe criou você sozinha. Costurou roupa de festa para pagar escola particular. Nunca pediu nada. E agora ela está num hospital sem saber onde está e você foi dormir." Mas eu não disse nada. Deitei do meu lado. Olhei para o teto. No dia seguinte, eu liguei para Carla. "Carla, sua mãe vai precisar de alguém com ela. O hospital vai dar alta em alguns dias, mas ela não pode ficar sozinha." Carla fez uma pausa. "Nossa, Renata, é que eu tô com as crianças em período de prova, sabe como é?" "Eu sei, mas ela vai precisar de cuidado. A gente vê isso depois, não é? A gente discute em família. A família nunca discutiu nada." Patrícia me ligou 2 dias depois para dizer que o marido dela não deixava ela ficar fora de casa por muito tempo por causa do filho mais novo. Eduardo mandou uma mensagem dizendo que estava num projeto importante e que confiava em nós. Nós, como se eu fosse parte de um coletivo que tinha tomado uma decisão junto. Marcos disse que ia contratar uma cuidadora. Chegou a pesquisar preço, me mostrou 2 perfis numa plataforma online. Mas a semana passou. Depois outra. E a cuidadora nunca foi contratada. E eu continuei indo. Tem uma coisa que ninguém te fala sobre cuidar de alguém com Alzheimer. Não é só o trabalho físico, embora ele seja exaustivo. É a solidão específica de estar com alguém que está indo embora aos poucos, que às vezes te olha nos olhos e parece que voltou, e então a expressão muda e você some da memória dela de novo.
Eu dava banho na minha sogra, eu trocava a fralda dela. Eu ficava sentada do lado dela às 2 da manhã quando ela acordava assustada com alguma coisa que só existia dentro da cabeça dela e gritava por pessoas mortas há décadas. Eu dizia o nome dela baixinho. Beatriz. Estou aqui. Tudo bem. E ela apertava minha mão sem saber quem eu era. Tem uma noite que eu não consigo esquecer. Era quase meia-noite, eu estava com os olhos ardendo de sono e ela me olhou de um jeito diferente, um jeito que eu não tinha visto em semanas. Ela disse: "Moça, você não precisa ficar aqui não. Vai descansar." Como se por um segundo ela tivesse voltado inteira, e a primeira coisa que fez foi se preocupar comigo. Eu chorei depois que ela dormiu. Chorei baixinho para não assustar ninguém. Marcos apareceu na sexta-feira daquela semana, ficou 40 minutos. Perguntou para a enfermeira como a mãe estava, assinou um papel que o hospital precisava, me deu um beijo rápido na testa e disse que tinha uma reunião às 3. Eu olhei para ele saindo pelo corredor e tentei reconhecer o homem com quem eu tinha me casado 12 anos atrás. Não consegui muito. Na quinta semana, eu comecei a falhar no trabalho. Perdi um prazo, esqueci de enviar um relatório. Minha chefe me chamou para conversar e eu quase chorei no meio da reunião, o que nunca tinha acontecido na minha vida. Eu sou o tipo de pessoa que separa sentimento de trabalho. Ou era. Na sexta semana, o médico me chamou no corredor e disse que eu precisava ir para casa. "Dona Renata, a senhora está com olheira de 2 semanas. Eu vejo a senhora aqui todo dia. Isso não é sustentável." Eu disse que sabia. "Mas quem vai ficar com ela hoje à noite?" Ele não tinha resposta para isso. Na 7ª semana, eu desmaiei. Não foi dramático como nos filmes. Eu estava no corredor, tinha acabado de buscar uma medicação na farmácia do hospital, e do nada o corredor virou. As luzes ficaram estranhas, e eu acordei no chão com a enfermeira chamando o meu nome. Me internaram por algumas horas. Pressão baixa, desidratação, privação de sono severa. O médico disse que meu corpo tinha simplesmente parado de cooperar. Eu fiquei deitada naquela maca pensando: vou ligar para Marcos, ele vai vir agora. Liguei 3 vezes. Caixa postal nas 3. A enfermeira perguntou se tinha alguém para me buscar. Eu disse o nome da minha amiga Silvia. Ela veio em 20 minutos, que era o tempo que morava de mim. Enquanto Marcos demorou 2 horas para retornar a mensagem dizendo que estava em reunião. Viu agora, tudo bem? Silvia me levou para casa, fez café, ficou comigo até a noite. Ela não falou muito, só ficou. Às vezes isso é tudo que a pessoa precisa. Quando Marcos chegou, eu estava na cama. Ele entrou no quarto, me olhou, disse que sentia muito, que não tinha visto o telefone. Eu não disse nada. Ele perguntou se eu queria jantar alguma coisa. Eu disse não. Ele ficou em pé no quarto por alguns segundos, sem saber o que fazer, e então foi para a sala. Eu ouvi o som da televisão. 3 dias depois, recebi um telefonema do hospital. Dona Renata, lamento informar. Sua sogra faleceu às 14h32 de hoje. Eu estava no escritório. Fechei o computador devagar. Peguei minha bolsa. Saí sem falar com ninguém. Liguei para Marcos do carro. Ele atendeu na segunda chamada. Sua mãe morreu. Silêncio. Depois. Como assim, agora? Há pouco tempo. Outro silêncio. Então eu ouvi o que não queria ouvir. Ele começou a chorar. E eu fiquei ali segurando o telefone, estacionada na rua, ouvindo o marido chorar pela mãe que eu tinha cuidado por 2 meses enquanto ele vivia a vida normalmente, e não senti nada. Não fui cruel, não fiquei com raiva. Senti um vazio muito limpo, muito fundo, que era pior do que qualquer coisa que eu poderia ter sentido. O velório aconteceu 2 dias depois. Eu cheguei cedo, como sempre, para ajudar a organizar. A funerária tinha feito tudo com o dinheiro que a família tinha pago, mas eu queria verificar se as flores estavam como ela gostava, se a música ambiente era aquela que ela costumava ouvir quando ainda sabia cantar. Carla chegou 1 hora depois com o marido e os filhos. Ela me cumprimentou com um meio beijo no ar. Patrícia chegou logo em seguida, de óculos escuros, muito emocionada, abraçando todo mundo por mais tempo do que o necessário. Eduardo voou de outro estado, estava de terno, parecia que tinha vindo para uma convenção de negócios. Durante o velório, eu fiquei perto do caixão. Era onde eu devia estar. Era onde eu tinha passado os últimos 2 meses.
Mas em algum momento Carla se aproximou e disse, baixinho, com aquela voz que parece gentil, mas não é: Renata, você não precisa ficar aqui na frente. Pode sentar ali, ficar mais à vontade. Ela apontou para as cadeiras do fundo, longe do caixão, longe da família. Eu olhei para ela, olhei para as cadeiras do fundo, sentei. Fiquei ali por horas, ouvindo as 3 histórias de Carla sobre a mãe, os choros de Patrícia, o discurso formal de Eduardo sobre como a matriarca da família era forte. Nenhum deles disse meu nome. Nenhum deles disse obrigada. A mulher que tinha segurado a mão de Beatriz às 2 da manhã, que tinha cantado para ela quando ela chorava com medo de morrer, que tinha abdicado de 2 meses da própria saúde mental, estava sentada no fundo como uma convidada distante. Eu fui ao enterro. Voltei para casa. Aquela noite, dormi de um jeito que eu não dormia em meses, profundo, pesado, sem sonho. 2 semanas depois, recebi uma ligação de um número que eu não conhecia. Era uma advogada, Dr. Fernanda Lima. Dona Renata, meu nome é Fernanda. Fui advogada de sua sogra por muitos anos. Preciso agendar uma reunião com a senhora para tratar do inventário. A senhora foi mencionada no testamento. Fiz silêncio por alguns segundos. Testamento? Sim. Dona Beatriz deixou um testamento registrado em cartório. A senhora precisa comparecer à leitura. Meu coração fez uma coisa estranha. Não de ganância. Era outra coisa. Era a possibilidade de que alguém tivesse prestado atenção. A reunião foi marcada para uma quinta-feira. Quando cheguei ao escritório da advogada, toda a família já estava lá. Marcos, Carla com o marido, Patrícia, Eduardo que tinha voltado especialmente. Quando entrei, o silêncio mudou de qualidade. Carla sussurrou algo para o marido. Patrícia tirou os óculos e me olhou de cima a baixo. Eduardo cruzou os braços. Sentei-me numa cadeira perto da janela. Marcos ficou do meu lado, mas não me olhou. A advogada abriu uma pasta. Agradeceu a presença de todos, explicou os procedimentos. Começou a ler. A casa ficava com os 3 filhos em partes iguais, o carro com Eduardo, as joias pessoais de Beatriz divididas entre Carla e Patrícia. Uma conta poupança de valor menor destinada ao neto mais velho de Eduardo. E então a advogada fez uma pausa pequena, o tipo de pausa que as pessoas fazem quando sabem que o que vem a seguir vai mudar o clima da sala. 55% do valor total dos investimentos, fundos e aplicações financeiras de titularidade de Beatriz Costa Drummond, eu deixo a minha nora, Renata Souza Drummond. O silêncio durou talvez 3 segundos. Então Carla bateu a mão na mesa. Isso não é possível. Minha mãe não estava em condições de tomar esse tipo de decisão. A advogada continuou lendo com a voz calma de quem já esperava por isso. Deixo esse valor à Renata porque nos momentos em que eu mais precisei de presença, ela foi a única que esteve. Ela abdicou da saúde dela para que eu não ficasse sozinha. Ela me deu dignidade quando eu não sabia mais nem quem eu era. Meus filhos têm qualidades que eu amo neles, mas nos meses finais da minha vida, eles não vieram. Renata veio. Isso não tem preço, mas já que preciso colocar um número, que seja esse. Patrícia estava com a mão na boca. Eduardo ficou vermelho. Marcos olhou para mim com uma expressão que eu não soube decifrar na hora. A advogada fechou a pasta. O testamento é válido, registrado há 4 meses, quando sua sogra ainda estava em pleno uso de suas faculdades cognitivas, conforme atestado médico que posso disponibilizar. Qualquer contestação deve ser feita por via judicial. Carla se levantou da cadeira. Isso é um absurdo. Ela não é filha. Ela é nora. Ela não tem direito a nada. Eu olhei para Carla. Pensei em responder. Não respondi. Quando saí do escritório, Marcos me alcançou no corredor. Renata, espera. Esperou? Ele passou a mão no cabelo, naquele gesto que ele fazia quando não sabia como continuar. Você vai aceitar? Eu o olhei. Por que eu não aceitaria? Porque vai criar um problema sério na família. Você sabe como minha irmã é. Que família, Marcos? A que me mandou sentar no fundo no velório da mulher que eu cuidei por 2 meses? A que nunca apareceu no hospital? A que foi lá uma vez em 8 semanas? Ele ficou quieto. Eu entrei no meu carro e fui embora. Naquela noite, o celular não parou. Carla ligou 4 vezes.
Patrícia mandou mensagem. Eduardo enviou um e-mail formal, com cópia para Marcos, dizendo que a família esperava que eu tomasse a decisão ética. Eduardo, que tinha ido ao hospital 2 vezes em 2 meses, ambas as visitas com menos de meia hora, me escrevendo sobre ética. Apaguei o e-mail, não respondi às mensagens. Nos dias seguintes, o padrão continuou. Carla, com a voz mais suave de repente: querida, a gente precisa conversar, você sabe que não era assim que a mãe queria, ela estava confusa no fim. Patrícia, com a voz quebrada: Renata, pensa na família, nos filhos, no que o nosso pai ia achar. O pai delas tinha morrido há 15 anos e Patrícia estava invocando o nome dele para me pressionar sobre um testamento. Marcos em casa cada noite mais silencioso, cada vez mais distante, como se eu fosse eu quem tivesse feito algo errado. Numa tarde de quarta-feira, Carla apareceu na minha porta sem avisar. Trouxe uma pasta. Sentei na sala, servi água porque sou criada assim. Ela abriu a pasta e colocou um papel na minha frente. Era uma renúncia formal à herança. Só assina aqui, Renata. Você não precisa disso. Você tem seu trabalho, tem sua vida. Eu olhei para o papel. Depois olhei para ela. Você foi ao hospital quantas vezes, Carla? Ela pigarreou. Eu fui algumas vezes. Você sabe como é. Trabalho, crianças. 2 vezes. A primeira vez por 20 minutos, você foi embora porque sua filha mandou mensagem que tinha esquecido a chave de casa. A segunda vez você ficou 40 minutos e passou metade do tempo no corredor no telefone. O rosto dela mudou. Você estava contando? Não estava contando. Eu lembro porque eu estava lá todo dia. Quando você foi, eu estava lá. Quando você não foi, eu estava lá. Sua mãe perguntou por você umas 3 vezes nas semanas finais, nos dias em que ela ainda perguntava. Eu disse que você estava bem e que ela não precisava se preocupar. O silêncio entre nós ficou pesado. Ela se levantou. Você vai se arrepender disso. Fechou a porta sem bater forte, o que de alguma forma foi pior do que se tivesse batido. Naquela noite, Marcos chegou tarde. Eu já estava na cama lendo. Ele ficou em pé na porta do quarto por um tempo sem dizer nada. Eu baixei o livro. Ela veio aqui, eu sei, ele disse. Carla me ligou. Eu não assinei. Ele assentia levemente, olhando para o chão. Renata, eu preciso te pedir uma coisa. Não. Você nem me ouviu. Eu sei o que você vai pedir. E a resposta é não. Ele respirou fundo. Minha família está em guerra por causa disso. Sua família nunca precisou de motivo para tratar eu mal, Marcos. Isso aqui só tornou mais visível o que já existia. Ele ficou quieto por um tempo. Então, você mudou. Eu não mudei. Eu me cansei. Saiu do quarto. Eu voltei para o livro, mas não consegui ler mais nada. Fiquei com os olhos parados na mesma linha por 20 minutos. 2 dias depois, Marcos me disse que a família queria fazer um jantar, para conversar. Ele pediu que eu fosse. Disse que precisava ir. Eu sei que você não quer, mas por favor, Renata, por favor. Eu fui. Não devia ter ido, mas fui. Quando chegamos à casa de Carla, a mesa estava posta com louça boa. Tinha Eduardo, tinha o marido de Patrícia, tinha a tia Glória que morava em Ribeirão e que eu tinha visto talvez 4 vezes na vida. Foi uma emboscada organizada com guardanapo de tecido. Ninguém comeu. Carla tomou a palavra logo no início. Renata, a gente está aqui porque quer resolver isso de forma civilizada. Você cuidou da nossa mãe e a gente reconhece isso, mas esse dinheiro é da família. São décadas de trabalho do meu pai, da minha mãe, você não pode levar isso. Patrícia entrou em seguida. E olha, a gente entende que talvez você tenha influenciado a mãe sem querer. Não estamos dizendo que foi mal intencionado, mas no estado que ela estava. Eu levantei a mão. Elas pararam. Quantas vezes vocês foram ao hospital? Carla abriu a boca. Eu continuei. Não estou perguntando para atacar. Estou perguntando porque faz parte da resposta. Carla, você foi 2 vezes. Patrícia, você foi 3, mas a terceira foi no dia em que o médico chamou a família e disse que faltava pouco tempo. Eduardo, você foi 1 vez, em uma quinta-feira, ficou 45 minutos. Marcos foi 6 vezes, sempre saindo antes das 10 da noite porque de manhã tinha reunião. Silêncio total na mesa. Em 62 dias, eu dormi no hospital 41 noites.
As outras eu fui para casa porque a enfermeira me obrigou. Dei banho na sua mãe mais de 50 vezes. Troquei a medicação dela, aprendi o nome de cada remédio, o horário, a dosagem. Fiquei acordada ao lado dela quando ela acordava com medo às 3 da manhã. Ela perguntou pelo pai de vocês 11 vezes nas últimas semanas. Eu respondi as 11 vezes do jeito mais gentil que eu sabia. A tia Glória estava com os olhos marejados. Eduardo olhava para o prato. Marcos tinha a expressão de quem queria virar outra pessoa. Então sim, eu vou aceitar a herança. Não para pagar o que fiz, porque o que eu fiz não tem preço, mas porque sua mãe quis. E ela sabia exatamente o que estava fazendo quando quis. Me levantei, peguei minha bolsa. Marcos me seguiu até o carro. Renata, para. Parei, mas não me virei. Eu sei que eu errei. Eu sei que te deixei sozinha nisso. Eu me virei. O rosto dele estava diferente. Havia algo ali que eu não tinha visto em muito tempo. Você sabe. Mas você sabe desde quando, Marcos? Porque enquanto eu estava desmaiando no corredor do hospital, você estava em reunião. Enquanto eu estava trocando fralda da sua mãe, você estava em casa assistindo o jogo. E não foi uma vez. Foram 2 meses. Ele não respondeu. Entrei no carro. Fui direto à casa da Sílvia. Ela abriu a porta com aquela expressão de quem já sabia que era eu. Entrei, sentei no sofá dela, contei tudo do começo ao fim. Quando terminei, ela ficou me olhando por um tempo. 12 anos, Renata. Yusai. O que você vai fazer? Eu tinha pensado nisso. Tinha pensado naquelas noites no hospital. Tinha pensado nas manhãs em que eu acordava cedo para buscar medicação antes do trabalho. Tinha pensado naquela tarde em que desmaiei no corredor e Marcos não atendeu o telefone. Eu não tinha chegado à decisão de uma vez. Ela tinha ido chegando devagar como a maré. Vou aceitar a herança. Vou usar uma parte para comprar um apartamento no meu nome. Vou viajar, Sílvia. Tem anos que eu não viajo e com o que sobrar, vou fazer alguma coisa que faça sentido. Ela sorriu. Você já sabe o quê? Tenho uma ideia. Mas precisa amadurecer. Fiquei na casa dela por 3 dias. Meu celular acumulou mensagens que eu não abri. Na manhã do 4º dia, voltei para casa. A casa estava limpa, tinha flores na mesa, o cheiro do meu prato favorito vinha do forno. Marcos tinha tentado. Ele estava na sala. Me levantei quando me viu entrar. Posso falar? Pode. Ele sentou. Eu fiquei em pé. Ele disse que tinha passado os 3 dias relendo tudo, que tinha ligado para a advogada para entender melhor o processo, que tinha conversado com a Carla e dito a ela para parar de me pressionar, que estava envergonhado com o que aconteceu no hospital, com o que tinha deixado acontecer nos últimos anos, com a forma que a família me tratava, e ele ficava quieto. Eu ouvi tudo. Depois disse: vou me divorciar de você, Marcos. Ele ficou branco. Por causa do dinheiro? Não é por causa do dinheiro. É porque eu fiquei 2 meses desmaiando de cansaço e você estava em casa. É porque em 12 anos de casamento, nunca uma vez você disse para sua mãe ou para suas irmãs que o jeito que elas me tratavam era errado. Nunca uma vez você disse: ela também é família. Você me amava, eu sei disso. Mas amar sem aparecer não é o suficiente. As lágrimas dele vieram de um lugar que eu reconhecia como genuíno. E mesmo assim eu não mudei de ideia. Uma semana depois, comecei a separar minhas coisas. Marcos não me impediu. Nas 2 semanas seguintes, meu celular continuou a receber mensagens da família. 137 mensagens em 3 semanas. Eu contei. Não respondi nenhuma. A transferência da herança foi concluída pela advogada num processo que demorou 6 semanas. Quando tudo estava em minha conta, eu fiquei por um tempo olhando para o extrato. Não chorei. Não griei. Não fiz nada dramático. Era uma validação financeira de algo que eu já sabia. Eu tinha estado lá, e alguém tinha visto. A primeira coisa que fiz foi reservar uma viagem. 10 dias em Portugal, sozinha. Fui porque queria. Comi bem, dormi bem, andei por ruas que eu não conhecia sem ter horário para nada. Numa tarde em Lisboa, sentada num café com um pastel de nata e o sol batendo na mesa, lembrei da minha sogra dizendo: vai descansar, moça. Fiquei com aquela frase por um tempo. Então, fiz o que ela tinha pedido. Quando voltei do Portugal, comprei um apartamento. No meu nome, num bairro que eu sempre quis morar.
com uma janela grande que pegava sol de manhã. E então comecei a pensar na ideia que tinha guardado. Em 12 anos de casamento, eu tinha passado tempo suficiente perto da família do Marcos para conhecer uma realidade que muita gente fingia não ver. As pessoas mais velhas, quando precisam de cuidado, frequentemente ficam sós. Não porque não têm família, mas porque a família tem trabalho, tem filhos, tem viagem marcada, tem um jogo para assistir. Eu tinha sido durante 2 meses a única pessoa presente na vida de Beatriz, e eu não era filha dela. Imagina quem não tem nem nora. Procurei uma assistente social. Ela me indicou uma terapeuta ocupacional. A terapeuta me apresentou a uma enfermeira que trabalhava em cuidados paliativos. Nos 3 meses seguintes, eu aprendi mais sobre cuidado de idosos do que em 40 anos de vida. Com parte do que sobrou da herança, aluguei uma casa térrea, adaptei para a acessibilidade, contratei a enfermeira e mais uma cuidadora. Registrei como pessoa jurídica. Dei o nome de Instituto Beatriz Costa, Presença e Cuidado. O objetivo era simples: receber idosos que não tinham quem ficasse, que tinham família, mas essa família não aparecia, que mereciam que alguém segurasse a mão deles às 3 da manhã. Nos primeiros 2 meses, recebi 4 pessoas. Uma delas era um senhor chamado Armando, 81 anos, ex-ferroviário, que tinha 4 filhos espalhados pelo Brasil e recebia ligação de cada um 2 vezes por semana. Ligação só. Quando ele chegou ao instituto, me olhou com aqueles olhos que as pessoas têm quando não acreditam muito que alguém vai realmente estar presente. No 3º dia, ele me pediu se eu podia sentar com ele enquanto ele almoçava, só para ter companhia. Sentei. Fiquei 1 hora. Ele contou a história de como tinha conhecido a esposa dele numa estação de trem em 1968. Não tem dinheiro que compra isso. 3 meses depois da abertura, meu celular tocou com um número que eu tinha bloqueado. Desbloqueei sem saber por quê. Era Marcos. Escuta antes de desligar. E eu escutei. A voz dele estava diferente, mais lenta. Ele disse que sabia que eu não queria notícias dele, que respeitava, mas que precisava me dizer uma coisa, que a advogada tinha entregado a ele uma carta que a mãe tinha deixado separada, só para ele, entregue pessoalmente quando o inventário estivesse concluído. Eu fiquei quieta. Ele continuou. Estava chorando de um jeito contido. Aquele choro de adulto que tenta controlar, mas não consegue completamente. Ela escreveu: Marcos, você é meu filho, e eu te amo incondicionalmente. Mas preciso que você ouça uma coisa que não tive coragem de dizer em vida. Você falhou com ela. A Renata foi a única pessoa que ficou comigo de verdade no final. Suas irmãs, você, nenhum de vocês apareceu como ela apareceu. E você ainda deixou sua família tratar ela como se fosse menos. Ela não é menos, nunca foi. Se você quiser entender por que dei a herança a ela, não precisa de explicação jurídica. Precisa se olhar no espelho. Com amor, mãe. Silêncio na linha. Então Marcos disse: ela tinha razão. Em tudo. Eu fui um covarde. Não estou pedindo para você voltar. Sei que não mereço isso. Mas queria que você soubesse que finalmente entendi. E que sinto muito. Por tudo. A ligação foi de 7 minutos. Quando ele desligou, eu fiquei olhando para o telefone por um tempo. Não senti raiva. Não senti alegria. Senti algo que demorei um pouco para identificar. Alívio. O alívio específico de quando algo que ficou aberto por muito tempo finalmente fecha. Não liguei de volta. Algumas semanas depois, os papéis do divórcio chegaram. Marcos dividiu tudo 50-50, sem contestação. Me devolveu até coisas que eu não pedi. No e-mail que ele mandou junto com o documento, tinha uma frase só: você não merece menos do que tudo. Assinei os papéis sem advogado, sem briga, sem drama, com uma caneta azul que eu tinha comprado em Lisboa. Hoje, o Instituto Beatriz Costa tem 12 residentes. Tem uma equipe pequena, mas presente. Toda semana eu visito cada um deles pessoalmente. Ouço as histórias, sento à mesa, às vezes como junto. Tem uma senhora chamada Hermínia, que insiste em me ensinar ponto cruz toda terça-feira, e eu sou muito ruim nisso, mas continuo tentando porque ela fica feliz. Na parede do meu apartamento novo eu coloquei uma foto da minha sogra.
Era de um aniversário dela, 3 anos antes do Alzheimer avançar, ela sorrindo com um copo de suco na mão. Boa noite para ela quando vou dormir. Não por hábito, mas porque aquela mulher me ensinou alguma coisa que nenhum curso, nenhum livro, nenhuma terapia tinha conseguido antes. Que presença tem valor. Que aparecer quando é difícil é um ato de amor que não precisa de aprovação de ninguém para ser real. E que eu mereço o mesmo. Tem noites que eu ainda penso em como eram as coisas antes. Os 12 anos de casamento, os almoços de domingo na casa da sogra onde eu ajudava a cozinhar e nunca era convidada para sentar na mesa principal, os natais em que o brinde era feito e meu nome não era dito. Por tanto tempo eu achei que bastava ser útil o suficiente, presente o suficiente, silenciosa o suficiente para que um dia eles me aceitassem de verdade. Algumas pessoas não vão te aceitar, não importa o que você faça. E a resposta para isso não é se esforçar mais. É parar de pedir permissão para existir. Hoje eu durmo bem. Acordo com o sol na janela grande. Tomo café devagar porque posso. E quando chego ao instituto e o seu Armando me acena do jardim, eu penso, isso aqui sou eu, construída com dor, mas construída do jeito certo, com os materiais que escolhi. Não preciso mais de ninguém para dizer que fiz a coisa certa. Eu sei. E no final, é isso que fica.